Em algum momento entre o anoitecer e o amanhecer, 4 cães desapareceram. Não fugiram, não foram atacados por predadores. Não havia rastros de sangue, pegadas ou marcas de luta. Apenas silêncio. Terry Sherman os soltou às 3 da manhã em direção a 3 orbes de luz que flutuavam sobre sua propriedade no noroeste de Utah. Ouviu os latidos, depois um ruído distante, e nada mais. Pela manhã, os animais tinham sumido. No mesmo dia, 8 cabeças de gado foram encontradas mortas no pasto. Seus órgãos internos, olhos e cérebros haviam sido removidos com precisão cirúrgica, sem uma única incisão na pele e sem uma gota de sangue no chão. O xerife não soube o que responder. Os veterinários também não. E Terry Sherman, que havia comprado aqueles 512 acres em 1995, acreditando estar realizando o sonho americano, começou a suspeitar que havia comprado algo completamente diferente. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar o que aconteceu no Skinwalker Ranch, o lugar que se tornou o maior e mais bem financiado projeto de pesquisa sobre fenômenos inexplicáveis da história moderna. Terry Sherman não era um homem dado a fantasias. Agricultor experiente, veterano e caçador, ele comprou a propriedade no início de 1995 junto com a esposa, Jeannie. No primeiro dia, enquanto descarregavam os móveis, avistaram um lobo no campo. Só que não era um lobo comum. Era 3 vezes maior que qualquer lobo que eles já tinham visto, com olhos vermelhos escuros e uma estrutura corporal que mais parecia saída de um filme de terror. Terry atirou 3 vezes com um rifle e depois com uma espingarda calibre 12. O animal não sangrou, não demonstrou dor, apenas olhou para ele e caminhou lentamente em direção à floresta. Terry o seguiu por quase 2 quilômetros. Então os rastros simplesmente pararam, no meio de um campo, aberto, sem árvores, sem buracos, sem explicação. Nas semanas seguintes, as luzes apareceram. Orbes luminosos que se moviam com inteligência, em formação triangular, mudando de direção com precisão e evitando obstáculos de forma que nenhuma tecnologia conhecida na época conseguia fazer. Um disco prateado seguiu o carro de Jeannie por toda a extensão da propriedade, emitindo um som eletrônico que ela nunca tinha ouvido antes. E uma pequena cabana de madeira surgiu ao lado da casa principal, uma construção que Terry tinha certeza de que não existia quando comprou o lugar. Estava trancada por dentro com um cadeado pesado. O ponto de ruptura veio quando Terry soltou 4 de seus cães de guarda em direção aos 3 orbes que pairavam sobre o curral. Os animais correram atrás das luzes. Houve um ruído distante, profundo e silêncio absoluto. Os 4 cães nunca mais voltaram. Por 4 meses e meio, o gado continuou morrendo da mesma forma. Órgãos removidos com precisão cirúrgica, sem sangue e sem marcas externas. Terry chamou o xerife várias vezes. Ninguém conseguia explicar. Ele manteve tudo em segredo até o dia em que viu, junto com o filho Tim, um disco prateado silencioso pairando sobre o carro deles na entrada da fazenda. Foi nesse momento que ele decidiu falar com a imprensa. A história chegou aos jornais locais e, consequentemente, aos ouvidos de Robert Bigelow, bilionário do setor aeroespacial e fundador da Bigelow Aerospace, que já financiava pesquisas sobre fenômenos anômalos para o governo americano. Bigelow foi pessoalmente até Utah, conversou com a família e comprou a propriedade por $200 mil. Os Sherman aceitaram imediatamente e nunca mais voltaram. Bigelow transformou o rancho em uma base de pesquisa científica, instalando câmeras, sensores, equipamentos de monitoramento e uma equipe residente. O que aconteceu depois foi suficiente para chamar a atenção do Pentágono. Em 2021, o governo americano designou oficialmente o Skinwalker Ranch como área de investigação prioritária, destinando $20 milhões para uma equipe de cientistas que trabalha no local em tempo integral até hoje. Os pesquisadores dividiram os fenômenos em categorias. A primeira foi batizada de A Bolha, um campo de energia que parece cobrir toda a extensão dos 512 acres. Testes com pequenos foguetes mostraram que eles batem em algo invisível no ar antes de atingir a altitude esperada. Testes de fumaça com explosivos dentro do perímetro mostram que a fumaça é imediatamente dispersada por algo que não existe fora dali. A fronteira é precisa e consistente. A segunda categoria são as mutilações de gado, que continuaram acontecendo mesmo com monitoramento 24 horas, cercas eletrificadas e guardas. Câmeras registram o animal vivo e saudável em um horário e horas depois, o mesmo animal aparece morto nas mesmas condições inexplicáveis. O momento exato do evento nunca aparece nas imagens. A terceira, e talvez mais perturbadora, são os sinais de radiofrequência anômalos. A equipe detectou emissões eletromagnéticas que não correspondem a nenhuma frequência de comunicação conhecida. Esses sinais aparecem em correlação com os outros fenômenos. Quando as luzes são avistadas, os sensores registram picos. Quando os animais são mutilados, há atividade eletromagnética intensa nas horas anteriores. A diretora técnica da equipe declarou publicamente em 2024 que a hipótese mais consistente com os dados é que esses sinais têm origem subterrânea, possivelmente de uma estrutura que existe abaixo da fazenda e que nenhuma escavação conseguiu localizar.
O que torna o Skinwalker Ranch diferente de outras histórias de avistamentos é a documentação sistemática feita por pessoas que não estavam buscando validação, mas explicação. Os pesquisadores que trabalham lá hoje não são entusiastas de OVNIs. São engenheiros, físicos, biólogos, geofísicos e aeroespacialistas contratados pelo governo americano para encontrar respostas. E o fato de que, depois de anos de investigação com equipamentos de ponta, a equipe ainda não tenha uma explicação consolidada para nenhum dos fenômenos centrais é talvez o dado mais inquietante de toda essa história. Terry Sherman passou alguns dos piores anos de sua vida naquela propriedade. Perdeu gado, perdeu cães, perdeu noites de sono e quase perdeu a sanidade tentando entender o que estava acontecendo. Vendeu tudo por $200 mil e nunca mais voltou. Hoje, o governo americano gasta $20 milhões por ano tentando descobrir o que ele descobriu no primeiro dia. Que algo está acontecendo ali que não obedece a nenhuma das regras que conhecemos. Tecnologia humana ultra secreta? Fenômenos naturais ainda não catalogados? Ou algo que vai exigir que reescrevamos categorias inteiras de como entendemos o mundo? Ninguém respondeu ainda. Enquanto isso, a equipe continua lá, todos os dias, buscando.